Olá, muito boa noite para você. Que alegria imensa poder entrar mais uma vez na sua casa e mais uma edição especial do nosso Cortes RJ aqui pela TV Max. Hoje é mais um programa especial. Eu tenho o privilégio de conversar com o vereador do município de Duque de Caxias, Alex Freitas, vereador, reeleito, segundo mandato, mais de 6 mil votos, parlamentar atuante. Eu conheço o Alex já há bastante tempo. É um privilégio, viu, Alex, receber você aqui no nosso programa Cortes RJ e muitíssimo obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu gabinete de trabalho. Agradecer a todos os ouvintes aí, telespectadores do programa. É muito importante a gente ter condições de poder falar sobre o nosso mandato, falar sobre a nossa trajetória política, falar das nossas experiências que nós temos, e nós estamos aqui para debater e conversar com a população. Alex, a gente conhece você muito, né, logicamente, pela sua atuação parlamentar, o Alex Freitas político. Agora, para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é o Alex Freitas fora da política, fora aqui da Câmara Municipal. Alex Freitas é casado há 34 anos, 2 filhas, uma de 19, uma de 21, né? Eu sempre militei em busca de garantias e direitos da população, aluno do Roberto Silveira. Participei de grêmios estudantis, luta do passe para os estudantes, que antes a gente não tinha um passe gratuito. E militei durante muitos anos o partido político, que é o PDT. A minha adolescência todinha, a gente sempre participou de diversas campanhas do governador Brizola, do próprio Darcy Ribeiro, de vários e vários companheiros do PDT, e eu sempre militei politicamente. E de uns anos para cá, a gente vem galgando para poder realizar esse grande sonho que é ser vereador. E Deus me deu essa oportunidade de eu hoje poder estar realizando esse grande sonho de ser vereador dessa cidade e representar essa cidade e a população dessa cidade. Agora, Alex, antes de você ter sido eleito vereador, a gente conhece a tua história, sabe que o seu início mesmo foi no Grêmio Estudantil, na atuação estudantil, né? A tua formação política vem daí, junto com o Brizola, com o próprio PDT. Mas, posteriormente, a tua entrada no âmbito público foi na condição de superintendente de ambiental e de vetores de zoonoses, né? Isso foi o ponto de partida para você... Aliás, essa experiência como superintendente foi importante para que você entrasse como vereador, te desse uma formação para que você pudesse entrar no parlamento? Na verdade, eu já tinha disputado 2 eleições, sempre bem votado. A primeira vez que eu vim candidato, em 2004, eu tive 3.010 votos, 3.015 votos. E depois, em 2008, eu botei 3.525. E fiquei na primeira suplência e não assumi. Aí depois eu não disputei mais a eleição. Quando o Washington Reis se elegeu quando assumiu a prefeitura em 2017, ele me chamou para poder participar do governo. E eu assumi, na época era uma coordenação de vetores zoonoses e da cidade, que é o combate à dengue. E eu aceitei esse desafio. E a gente tem um lema, né? Nada supera o trabalho. Nós trabalhamos, nós mudamos o setor, nós fizemos várias intervenções, botamos o setor para funcionar, botamos a população para ser atendida. E depois de um ano de trabalho, nós saímos do 28º índice de dengue da cidade, do estado, fomos para o 5º lugar no estado, perdendo para cidades pequenas de poucos habitantes. Fruto de um trabalho nosso, e aí o prefeito Washington Reis, na época, transformou a Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses da cidade, e eu passei a ser superintendente. Como a gente atuava em diversos bairros de Caxias, a gente foi ali criando uma relação com a população, uma relação de diálogo, de conversa, de entendimento, de atender a população, de saber a necessidade de cada um, e a gente foi crescendo a nível de município. Tanto que a minha votação ela é uma votação espalhada em toda a cidade, apesar de eu ter um reduto, que é o Pilar Cidade dos Meninos, mas
60% da minha votação é fora do meu reduto. Então, esse é fruto de um trabalho que nós viemos fazendo desde lá de trás, da época da Superintendência de Combate à Dengue. Eu fui um dos melhores superintendentes de combate à dengue do Estado por vários anos, pelo menos os 3 anos que eu fiquei lá. E depois manifestou essa vontade de eu voltar a ser candidato, até para ajudar o prefeito Washington Reis, na época, a se reeleger também. E aí Deus nos proporcionou a gente poder estar aqui. Eu tive 3.010 votos, entrei na Câmara Municipal, exerci o meu mandato e trabalhando 4 anos, vocês acompanharam um pouco da minha trajetória aqui na Câmara. Eu sou um dos vereadores mais atuantes dessa casa, que mais apresento projetos de lei, que mais apresento indicações parlamentares, participo das comissões mais importantes da casa. Eu sou presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, eu sou presidente da Comissão de Ética, eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura, eu sou relator da Comissão de Saúde, eu sou relator da Comissão de Urbanismo, relator da Comissão de Obras da cidade e relator da Comissão de Recursos Hídricos aqui da nossa cidade, que essa Comissão de Recursos Hídricos, Esgoto e Energia da Câmara, fui eu que criei aqui na Câmara, é uma resolução minha, e a gente tem atuado muito nessa questão também dos recursos hídricos da cidade. Então, assim, uma trajetória de muito trabalho, de muita lei. Eu sou autor de uma lei que garante o 14º salário a todos os agentes comunitários de saúde, todos os agentes de endemias. Quando chega mês de dezembro, já recebe o 13º, recebe o mês de dezembro e recebe um 14º salário, que é uma lei de minha autoria, em que a gente beneficia o trabalhador que tanto faz pela nossa cidade, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Inclusive, você citou as presidências de comissão, né, e também as indicações e projetos de lei. A equipe do Alex, gente, imprimiu aqui para mim a quantidade de projetos aprovados, indicações legislativas, é muita coisa, tá? Tá aqui, prestando contas aqui do vereador Alex Freitas. E nessa entrevista, nesse bate-papo, nós vamos falar justamente sobre isso. Inclusive, você preside, você acabou de dizer, preside a Comissão de Saúde dessa casa. Relator, na verdade, relator da Comissão de Saúde. E, como partícipe dessa comissão, tem uma indicação legislativa sua, que já virou uma realidade, que é a Clínica da Família do bairro Figueira, né? Uma indicação sua, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Não, o Netinho, quando assumiu o governo, ele entendeu que é importante investir em atenção básica, em saúde da família, porque diminui os hospitais de alta complexidade. E ele leva a saúde até a casa do cidadão. E o cidadão ele vai se cuidando, vai se tratando próximo de casa, então ele não fica muito doente para ir para um hospital. Antigamente o cara era hipertenso, era diabético, tinha um problema, ele ia direto para o hospital de alta complexidade. Não, ele vai na clínica da família ao lado da casa dele, tem um agente comunitário de saúde que visita a casa dele, sabe se ele está bem de saúde, o que é que ele precisa. Ali ele vai ter o atendimento médico, ali ele vai ter o atendimento clínico, vai poder fazer os exames laboratoriais, vai poder ter um agente comunitário de saúde acompanhando o tratamento dele, se é hipertenso, se é diabético, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho, porque você leva a saúde até a pessoa, você trabalha com a prevenção da saúde. Então, eu vi que era um trabalho muito importante, muito interessante, e nós tínhamos apenas 26% de toda a cidade coberto com o programa Saúde da Família. Hoje nós passamos de 56%. E aí, como na Figueira nós tínhamos uma UBS muito grande, funcionando, atendendo, eu fiz uma solicitação para que a gente pudesse trocar a UBS, transformar ela numa clínica da família, que ali nós vamos ter 5 equipes de saúde da família, cuidando mais de 20 mil pessoas naquela região, levando saúde até casa, porque a Figueira estava fora da área de cobertura do programa de saúde da família. Hoje não, hoje a Figueira ela é coberta pelo programa de saúde da família
em toda aquela região ali. Então, assim, fiquei muito feliz em o prefeito atender essa nossa solicitação, porque nós estamos garantindo o direito do cidadão, o direito dos moradores daquela região. Eu, apesar de ser do Pilar, cidade dos meninos, eu atuo em diversos bairros de Duque de Caxias, e a Figueira é um dos bairros que eu tenho um carinho muito especial. Eu fui bem votado ali na minha reeleição. Eu fui reeleito com o dobro do voto da primeira. Então é um sinal que a população aprovou o nosso mandato. Mas a gente trabalha muito. Então, como eu fui bem votado naquela região, eu tenho que atuar naquela região onde a pessoa possa entender que o meu mandato, de alguma forma, transformou a vida daquelas pessoas. Então, não é só a Clínica da Família, nós temos a Clínica da Família, nós anunciamos uma escola bilíngue na Figueira, que está fazendo ali, próximo ali da Estrada Velha do Pilar, uma escola bilíngue onde vai atender 1.000 crianças. Nós estamos agora reivindicando ampliação da Fundec da Figueira, fazer mais salas de aula, botar um curso lá de beleza, botar curso de enfermagem, fazer uma ampliação daquela Fundec, reformar aquela praça todinha da Figueira, colocar um módulo de segurança ali. Então nós vamos fazer diversas intervenções naquela região, como nós também fizemos várias intervenções e estamos fazendo ali no Pilar e na Cidade dos Meninos. Quando nós temos a Clínica da Família ali, José Olavo de Araújo, ali próximo ao Posto Bravo, ali no Posto Bravo, que desempenha um trabalho formidável também. Como nós já pedimos o prefeito para desapropriar uma área enorme lá na 5 de julho, que ele já desapropriou a área, já pagou o proprietário. Nós vamos construir uma escola bilíngue e do lado uma creche enorme. Vai ser um complexo educacional que o Pilar e a Cidade dos Meninos vai ganhar, que é uma indicação parlamentar do nosso mandato. Então, assim, muito feliz em poder a gente realizar todas essas transformações e a gente fazer pela população que confiou a gente o voto, né, o voto de confiança. Alex, quero propor que no próximo bloco nós venhamos falar da sua relação com o prefeito Netinho Reis, você que é um vereador da base governista, também sobre mais projetos, mais indicações, porque tem muita coisa para a gente falar e o seu mandato é um vetor de realizações, então o papo vai render. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o vereador Alex Freitas aqui no nosso Cortes RJ. É rapidinho. De volta com o nosso Cortes RJ, agradecendo muito a sua companhia aqui com a gente pela TV Max, nessa entrevista com o vereador Alex Freitas, vereador do município de Duque de Caxias. Caxias, que é uma grande cidade, é a segunda maior cidade em arrecadação de impostos, atrás apenas da capital, Rio de Janeiro. Caxias é uma potência. Você acha que ser legislador de uma cidade tão rica, Alex, ajuda ou aumenta ainda mais o desafio? Porque ao mesmo tempo que a cidade vem se desenvolvendo, também os desafios são frequentes. Qual você acha hoje que é o desafio principal que o Duque de Caxias precisa vencer e ser revertido em benefício aqui para o povo? É muito pertinente a sua pergunta. Eu falo muito sobre isso aqui nessa casa. Nós temos aqui a Reduc, que é uma principal fonte de impostos aqui da nossa cidade, e a gente pensa muito na qualificação profissional de jovens para entrar no mercado de trabalho ali na Reduc, né? Mas o que mais assim me fascina é a potencial que a nossa cidade tem de logístico. Nós temos a proximidade com o aeroporto, nós estamos a 20 minutos do aeroporto. A proximidade com o porto, nós estamos a 30 minutos do porto. Nós temos as principais rodovias que cortam a cidade, a Osto Luiz, o Arco Metropolitano, a Rio Teresópolis, a Avenida Brasil aqui ao lado, a Dutra aqui ao lado. Nós estamos nós estamos na esquina do Brasil. Caxias é uma cidade muito estratégica, nós temos que achar uma forma de fazer com que esse potencial logístico seja transformado em emprego e renda para a nossa população, para que a nossa cidade desenvolva cada vez mais. A gente tem tido muitos avanços, mas eu percebo que
essa vocação logística, nós temos que potencializar ela de alguma forma. E eu tenho conversado muito sobre isso, sobre de que forma nós vamos fazer essa cidade, fazer investimentos nessa cidade na parte de logística. Eu penso numa cidade que cresce, desenvolve muito e que, na verdade, a população possa crescer e desenvolver junto com essa cidade. Isso que é mais importante. Quando eu falo da população crescer e desenvolver junto com essa cidade, nós estamos falando em escolas de qualidade, nós estamos falando de ensino de qualidade, nós estamos falando da Fundec para qualificar os nossos jovens para ser lançado ao mercado de trabalho, nós estamos falando de ações que possam gerar emprego e renda para o nosso povo. É dessa forma que a gente vê uma cidade crescer e desenvolver e a população crescer e desenvolver junto com essa cidade. Esse é o nosso grande desafio. E falando em desenvolvimento, em mobilidade urbana, você tem uma indicação, né? É um projeto seu, da criação de uma ponte ligando Jardim Gramacho à Ilha do Governador. Isso no aspecto da mobilidade urbana é puro desenvolvimento, né, Alex? Conta pra gente um pouco desse projeto. Não, porque nós sofremos muito com essa questão do engarrafamento aqui na nossa cidade da Washington Luiz. A Washington Luiz, quando ela vai de encontro ali a linha vermelha, a Avenida Brasil, aquele trecho ali engarrafa muito a nossa cidade. Então a gente tem uma extensão de mais ou menos uns 5 quilômetros de engarrafamento da Washington Luiz dentro da nossa cidade. E bairros ali próximo à rodovia Washington Luiz, eles sofrem de manhã com o trânsito, porque as pessoas se desviam do trânsito. Então nós temos bairros como Sarapuí, Vila São Luís, Chacrinha, Parque Duque, Beira-Mar, 25 de agosto. São bairros residenciais que já cedo pela manhã, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, já tem um fluxo de carro muito grande naquelas regiões ali, causando um transtorno enorme para a população. E é uma saída para que a gente possa fazer com que aquele fluxo ali diminua, é essa ponte ligando ali o Jardim Gramacho até a Ilha do Governador, porque a gente fala sobre essa ponte, eles podem falar, Alex, mas essa ponte é impossível, é inviável. Não, é possível, basta a gente querer resolver esse problema da mobilidade urbana. A linha vermelha foi um projeto que foi executado pelo governador Brizola, que ficou 40 anos na gaveta, depois de 40 anos que saiu do papel. Então eu estou fazendo essa indicação para que a gente chame a atenção das autoridades também e perceba que possa ser uma grande obra ali de mobilidade urbana para beneficiar não só o povo de Caxias, mas a população da região serrana, a população de Magé, a população de Guapimirim, que vem para o centro do Rio também, encara esse trânsito todo, o pessoal de Petrópolis, Teresópolis. Então seria uma saída que a gente poderia beneficiar várias cidades aqui no estado do Rio de Janeiro também. Agora, Alex, você acha que falta para muitos legisladores essa visão macro que você tem? Porque esse seu projeto ele beneficia não só Duque de Caxias, mas também a cidade do Rio de Janeiro, região serrana, conforme você muito bem disse. Falta isso em muitos legisladores hoje, essa sensibilidade, esse olhar macro para a Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro, para a região metropolitana, porque muitas das vezes o vereador, o parlamentar, ele consegue mal olhar para o bairro dele, para a jurisdição dele. Embora o vereador não seja apenas de bairro, ele é da cidade, mas ele tem uma atuação muito mais precisa em um certo bairro, um certo local. Você acha que falta essa visão macro de muitos vereadores? A questão disso a gente vê os vereadores preocupados, cada uma com as suas regiões. Sim. Isso é natural porque o eleitorado dele está naquela região. Claro. Né? Eu já conduzo o meu mandato de outra forma. O meu eleitorado, ele é da cidade toda. Exatamente. Apesar de eu ter o reduto, mas ele é da cidade toda, porque eu fui eleito com voto eu tive voto em 70 bairros aqui de Duque de Caxias. Sim. Então, assim, eu tenho que conduzir o meu mandato de alguma forma, onde toda a população de Duque de Caxias, diversos bairros, possam ser atendidos também. Então, quando eu faço uma lei importante, eu fiz uma lei que diz o seguinte: todas as crianças que nascerem nas maternidades particulares ou públicas da cidade têm direito ao teste de reflexo vermelho, para detectar se a criança tem algum problema
oftalmológico. Sim. Então essa lei é importante que vai beneficiar a cidade toda, entendeu? Então a gente tem que fazer as indicações, os projetos, pensando numa cidade toda. E tem certos vereadores que fazem a parte dele nas regiões dele. Não, eu vou fazer pela minha região, eu vou fazer pela minha região, quando na verdade a gente tem aqui vários vereadores com potencial de fazer um trabalho extraordinário em toda a cidade, e eu penso na cidade. Até porque nós que somos políticos, somos vereadores, nós temos que discutir outras pautas, com certeza. Nós temos que discutir a nível de Estado, nós temos que discutir a nível do Brasil. Então, assim, eu como vereador, eu quero saber o que está acontecendo no meu estado, eu quero saber o que está acontecendo no meu país. Eu acompanho o trabalho do governador, de alguns deputados, de alguns senadores. Eu procuro me informar, entender o que está acontecendo no Brasil, qual a política pública do governo federal, de que forma o governo federal conduz a política dele, de que forma o presidente Lula comanda a gestão dele, de que forma o governador que está em exercício está tocando a cidade, o estado. Então é dessa forma que nós temos que cada vez mais nos qualificarmos para que a gente possa representar a população de Duque de Caxias à altura. Então eu sou vereador, eu não posso ficar ali no gueto, meio isolado, e as coisas acontecendo no estado e no Brasil e você não ter conhecimento. Até para você ter um desdobramento, desempenhar o mandato aqui e na nossa cidade da melhor forma possível. Perfeito, Alex. Ainda no âmbito legislativo, você é um vereador da base do governo, da base de apoio ao prefeito Netinho Reis, um alinhamento bem estreito, tá? E, ao mesmo tempo, o parlamento ele possibilita uma diversidade de pensamentos. Ninguém pensa igual a ninguém, isso é fato. No poder legislativo, no espaço de poder, isso fica cada vez mais cristalino. Alguns meses atrás, vários vídeos seus viralizaram nas redes sociais, tendo embates com a sua colega de parlamento, a vereadora Andréa Zito. Como é que está a relação hoje com os pares e principalmente com o governo municipal? E como é que você tem enfrentado esses embates que são naturais do processo político, é natural do processo democrático, mas como é que você enxerga, como é que você enxergou esse embate com a sua colega vereadora Andréa Zito? Eu respeito muito a posição das pessoas. Sim. Aqui na casa, cada um pensa de uma forma, nós temos vários segmentos da sociedade aqui, cada um pensa de uma forma, cada um defende as suas teses, as suas coisas. Eu creio que a oposição, quando ela é feita da maneira certa, ela possa contribuir muito com a cidade. Então, contribuir com a cidade de uma forma seguinte: a oposição ela vê que é necessário o governo intervir em algumas questões da saúde, assim, e eu paro para analisar às vezes e falo, não, eles estão certos, a gente tem que procurar corrigir essa questão que eles estão falando. O que eu fico chateado é quando as pessoas querem usar o posicionamento de oposição para fazer de palanque eleitoral. Entendeu? Então é o seguinte, vamos supor que tem um parlamentar que foi deputado federal, que foi deputado estadual, que o pai foi prefeito, que teve a oportunidade de fazer pelos trabalhadores da nossa cidade e não fez, e chega agora, não, porque eu estou defendendo o trabalhador, que eu estou defendendo o servidor público, mas a prática é o critério da verdade. Na prática, eles nunca defenderam o trabalhador, porque nós tínhamos aqui na nossa cidade funcionários da Locante sem receber, sem sair sem os seus direitos trabalhistas garantidos, sem receber nenhum tostão. Foram mandados embora mais de 6 mil funcionários da Locante que não receberam dinheiro nenhum. Funcionários da WKR, mais de 2 mil funcionários da WKR, funcionários da Construlimp. Então, assim, várias empresas, e ela passou a querer falar do governo sem uma conexão onde a gente poderia, de fato, sentar e poder equacionar e resolver as questões. Mas era um posicionamento eleitoral. Não era um posicionamento para que ela possa desenvolver o mandato dela de alguma forma. Eu confesso a você que eu fiquei muito decepcionado com a forma que ela conduz esse mandato. Eu acho que ela poderia contribuir muito para essa casa, porque é uma pessoa que veio
do Parlamento Federal, já foi deputado federal 3 vezes, já foi deputado estadual 2 vezes, o pai prefeito 3 vezes. E o embate que teve foi eu comparando o governo Netinho com os 3 anos com os 3 mandatos de prefeito do pai dela, que foi o prefeito Zito, aonde a marca do governo foi marca de corrupção, aonde nós tivemos mais de 7 secretários com os bens bloqueados, mais de 700 milhões desviados da saúde, a Polícia Federal fazendo busca na casa dele, ele com os bens bloqueados, ele foi impedido de ser candidato por causa de processo, com vários processos, e quer entrar num debate que, sem necessidade, o governo Netinho entregou 8 escolas em tempo integral em 15 meses, com mais 12 escolas sendo licitadas e tendo a obra sendo executada. Entregou 7 creches, com mais 9 creches em construção. Então, assim, quando se fala em educação, nós estamos procurando fazer a nossa parte. A gente sabe que tem alguns erros de mandatos, de gestões passadas, que nós precisamos corrigir e colocar a educação em trilhos certos. Mas nós estamos trabalhando isso. A gente não resolve as coisas de uma hora para outra. Nós estamos fazendo com que o nosso professor seja qualificado, para que as crianças tenham um ambiente favorável para poder desempenhar as suas tarefas escolares, com os materiais didáticos de melhor qualidade, com os professores qualificados, com as escolas com espaço físico melhor. Então é dessa forma que nós temos que trabalhar, com a criança saindo da maternidade e já está garantida a vaga na creche daquela criança quando ela sai da maternidade. É dessa forma que a gente quer fazer, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Nós sabemos que todos os municípios do Brasil dependem de verba federal, dependem de verba do Estado. Caxias não é diferente, mas que nós trabalhamos muito e nós estamos deixando um legado para essa cidade. E às vezes, eu vou comparar. E quando eu comparo os três mandatos, as 3 gestões do Zito com a gestão do Netinho Reis, aí é covardia, porque a gente sabe gastar o dinheiro. Quando você compara ao deputado Gutenberg Reis, quantos milhões ele trouxe para a cidade? Qual foi o deputado federal dessa cidade que trouxe mais recursos para essa cidade? Pode comparar aí, pegar dos últimos 30 anos até agora, qual foi o deputado que trouxe mais investimento para a cidade? O deputado Rosenberg Reis foi o deputado que trouxe mais recursos para essa cidade. Pega todos os recursos que o Rosenberg trouxe para essa cidade e pega aí 30 anos aí que os deputados vieram aqui, quantos eles botaram na cidade. Nós temos uma cidade hoje com potencial, com infraestrutura, com tarifa zero para a população, com clínicas da família, com escola em bilíngue, com creches, com uns hospitais com várias especialidades. Nós estamos deixando um legado para a saúde formidável, um hospital do coração, um hospital do olho, maternidade, o Ser 4, o Moacir do Carmo. Agora nós assumimos o Hospital Adão Pereira Nunes, que era um hospital do Estado, mas a Prefeitura assumiu e administra o hospital bem. É um hospital que tem lá 2.600 cirurgias por mês. Qual hospital faz isso? Então é dessa forma que a gente vai trabalhando, entregando à população. A questão da Guarda Municipal Armada, são 562 guardas armados. Nós fizemos concurso público, qualificamos esses guardas municipais, compramos os armamentos, compramos as munições, compramos as viaturas, compramos as motos tudo BMW, as viaturas tudo forte para a gente poder fazer uma cidade mais segura, 2.000 câmeras espalhadas de Smart Educa. Nunca um prefeito investiu tanto em segurança pública, porque o prefeito que assumiu sempre assumiu a nossa cidade anteriormente, ele falava muito que a segurança pública é do estado do Rio de Janeiro, é problema do governador. O Netinho, ele na campanha, ele já falava sobre essa questão, que a segurança pública
ela passa a ser problema do prefeito porque o cidadão mora na cidade e o prefeito tem que contribuir de alguma forma. E nós estamos contribuindo, deixando um grande legado para essa cidade, que são os 562 guardas armados para defender a população, para ajudar no policiamento, e a gente diminuiu os índices que nós estamos diminuindo hoje. Hoje Caxias é uma das cidades que mais diminuiu os índices de assalto, de roubo, de homicídio, de tudo. Então, assim, nós temos certeza que até dezembro, Duque de Caxias vai ser uma das cidades mais seguras da Baixada Fluminense. Inclusive, Alex, a indicação do quartel da Guarda Municipal foi indicação do seu mandato, né? Você acabou de falar, está aqui também no Prestando Contas que a equipe do Alex imprimiu para a nossa equipe, né? Está aqui, na indicação do quartel da Guarda Municipal foi do seu mandato, né? No meu primeiro mandato, eu via que a Guarda Municipal não tinha muita estrutura e era necessário criar um quartel central da Guarda Municipal, sim, onde ela pudesse ter uma estrutura, um espaço físico bom. E agora o Netinho implementou esse grande complexo de segurança que atende muito a Guarda Municipal e a toda a estrutura de segurança pública, não só a Guarda Municipal, como a Defesa Civil também, que está sendo bem equipada também. A Defesa Civil, a Coronel está fazendo um grande trabalho lá e a gente está aqui para poder dar todo o apoio e todo o suporte. É o município dando exemplo de que segurança pública também é atribuição da prefeitura. Também é uma corresponsabilidade do município. É a prefeitura e o governo do estado integrados visando o benefício e bem-estar da população. O prefeito Netinho, ele já entrou para a história da cidade. Do momento que ele criou o concurso, botou a guarda armada, botou o policiamento na rua, resolvendo a câmara de monitoramento em toda a cidade. Isso aí é um grande legado para a cidade. Isso aí a gente vai colher muitos frutos. Não é só bom para a população, não, para a população, para os empresários que se sentem mais seguros, para as empresas que estão se instalando em Caxias. É dessa forma que a gente vai conduzir a cidade. Alex, no próximo bloco vamos falar da Duque de Caxias, do futuro. A gente já tem hoje o olhar do presente, do passado e do presente. Vamos olhar para o futuro, porque também temos muito a tratar sobre isso no próximo bloco, nessa conversa muito proveitosa com o vereador de Duque de Caxias, Alex Freitas. E o Cortes RJ volta bem rapidinho. De volta com o nosso Cortes RJ, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia nessa sexta-feira aqui pela TV Max. Nessa entrevista com o vereador de Duque de Caxias, Alex Freitas. Alex, vamos tratar da Duque de Caxias do futuro. Falando em futuro, você participou há poucos dias de um importante seminário na China, seminário Cidades Inteligentes. Você passou 15 dias lá, não foi? Conta pra gente um pouco dessa experiência lá na China, nesse importante seminário. Cara, assim, privilégio em poder estar representando a nossa cidade nesse seminário. Agradecer ao prefeito por ter nos indicado para poder ir representar a nossa cidade. E foi uma experiência formidável. A gente teve várias palestras falando sobre a China, falando sobre a grande expansão portuária que eles têm o maior porto do mundo, as exportações, como é a cidade geograficamente, como é aquele país geograficamente. A China é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, na verdade é 7 vezes a população do Brasil. De que forma aquele povo conseguiu fazer com que aquele país crescesse, se desenvolvesse dessa forma, porque a gente sabe de quanto aquele país foi massacrado, foi invadido por diversos países, sofreu com guerra, com ataques. E hoje a gente vê uma das maiores potências do mundo. Das 10 faculdades mais importantes do mundo, as 3 primeiras são da China. Harvard ficou em 4º. Várias nos Estados Unidos é 5ª. A 7ª, a 8ª e a 9ª é chinesa também. Das 10 melhores faculdades do mundo, 6 são da China. Então, assim, um país formidável, uma experiência formidável, um povo disciplinado, um povo educado, um povo que tem a mente aberta, mudou a mentalidade, conseguiram, de alguma forma, mudar a mentalidade daquela população e entender
que a gente abrir o conhecimento, abrir para as novas tecnologias, para abrir para as novas coisas que o mundo propõe à China, seria muito importante para a população. Então, assim, eu fiquei maravilhado, porque nós falamos de diversos assuntos. Nós falamos de crescimento e desenvolvimento daquele país, nós falamos de sustentabilidade e meio ambiente, nós falamos em tecnologia, nós falamos em energia renovável, nós falamos de desastres urbanos, nós falamos de uma cidade digital, nós falamos de sustentabilidade, meio ambiente e nós falamos dos recursos hídricos. A China é o 6º país em recursos hídricos do mundo e o Brasil é o 1º em recursos hídricos do mundo. Então nós falamos de diversos assuntos, nós ficamos 15... Eu quero ter a oportunidade de voltar lá para poder fazer turismo, passear e conhecer mais o país. Porque esses 15 dias que nós fizemos lá foi pauleira, foi aula de manhã, de 9 da manhã até meio-dia, de 2 horas da tarde até às 18, de manhã e de tarde. A gente só teve um dia de folga lá, tempo livre, e um dia para viajar, que nós saímos de Pequim para Xangai. Então, assim, a gente assistia as palestras de manhã e de tarde e visitava as empresas também de manhã e de tarde. Então, a gente não teve muito tempo para conhecer tudo. Mas o que a gente viu em Pequim, o que a gente viu em Xangai é um negócio absurdo. Eles estão muito à frente. Dá para aproveitar algo de lá aqui em Caxias, Alex? Dá para aproveitar. Nós temos que mudar a mentalidade, que às vezes a gente, por não ter conhecimento, a gente vai renegar as coisas novas. Por exemplo, a China hoje ela tem 78% da sua frota de automóveis, tudo elétrico. Sim. E quando lançam aqui o automóvel elétrico, tem muito brasileiro que fala assim, isso não presta, isso não é legal não, isso não sei o quê. Aquilo ali é o quê? Que a gente tem que fazer a população entender de que mudar a mentalidade das pessoas em aceitar as novidades que vêm para beneficiar a humanidade. É desenvolvimento. Porque a China ela conseguiu diminuir a emissão de carbono em 53%. E vários países conseguiram diminuir em 4%, em 3%, em 1,5%, em 2%. Olha como é que eles estão muito à frente. Por quê? Eles falam em sustentabilidade, em energia renovável, em diminuir a emissão de carbono. E tudo isso, quando a gente vai ver, existe a tecnologia envolvida em todas essas questões. Agora, Alex, já encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, daqui para frente, quais ainda serão as suas principais bandeiras, linhas de atuação no parlamento? Você ainda tem até 2028 ainda para continuar com seu mandato aqui em Duque de Caxias. O que você pretende ainda realizar, dentre tantas coisas que já falamos aqui, tudo que você já apresentou de projetos, indicações legislativas, o que o Alex Freitas ainda pretende entregar ao povo de Duque de Caxias na condição de vereador? A gente fala muito, o mandato participativo. O que é o mandato participativo? O vereador Alex é apenas um instrumento para colocar em prática tudo aquilo que a população, que os meus assessores, que os meus eleitores, que os cidadãos da nossa cidade, que os estudantes, que o idoso, que os colegas que são vereadores também, trazer para que a gente possa desenvolver e fazer as coisas acontecerem. Então, quando você vê uma prestação de conta com várias leis apresentadas, vários projetos, várias indicações, isso tudo não vem da minha cabeça só. Isso vem do nosso grupo político, isso vem das pessoas onde a gente estabelece um diálogo, isso vem dos jovens que a gente conversa, isso vem das ruas onde a gente está o dia a dia trabalhando. Então, a nossa contribuição é essa, em poder fazer com que o prefeito coloque em prática todo o desejo da população, aonde os recursos sejam gastos
necessariamente aonde a população realmente precisa. É dessa forma que a gente vai conduzindo o mandato. Eu não tenho uma pauta estabelecida, né? Eu vou fazendo várias coisas que chega até a gente, que chega até o gabinete, que chega até um assessor meu, que chega até um eleitor, que chega até um amigo. E aí o mandato dá certo, porque a gente não sabe tudo. O cara que se elege vereador, se elege deputado, se elege prefeito, ele senta ali. Eu quero fazer do meu jeito assim, 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 não avança, porque não tem condições de avançar. Então eu tenho falado muito com o prefeito Netinho, conversado muito com ele, da importância da gente poder cumprir tudo aquilo que a gente combinou durante o processo eleitoral. Nós temos que aprender muito. Eu tive na China esses dias e eu entendi por que a China ela está no patamar hoje a nível mundial de crescimento e desenvolvimento. Eu entendi mais ou menos o que na verdade, por que o povo chinês cresceu assim. O povo chinês cresceu assim por quê? Porque eles mudaram a forma de fazer a política e a gestão daquele país. Existe um programa para a população, existe políticas públicas a nível de governo, não é a nível daquele gestor, porque o gestor ganha, ele assume 4 anos, ele vai fazer a gestão do mandato dele. Política de Estado, né? Existe uma política de Estado, existe uma política a curto, a médio e a longo prazo, e eles sempre cumprem metas. Existe uma cobrança, existe uma necessidade de cumprir essas metas. Eles têm um planejamento lá para 2040. Em 2040 nós vamos atingir isso. E a gente vê uma cidade que investe em ciência e tecnologia, ela está gerando emprego e renda, ela está gerando desenvolvimento. Quando eu falo lá na China, quando eles falam na China lá de cidades inteligentes, cidades de governo digital, isso tudo, governo tecnológico, isso tudo é quando a tecnologia chega ao homem do campo, que lá eles vão implementar a tecnologia para que eles possam produzir mais, para que eles possam usar o maquinário tecnológico, para que eles possam usar os drones para poder, não é pulverizar que eles falam hoje em dia, né? Pulverizar toda a sua plantação, para que eles possam levar até as grandes cidades todos os legumes, as verduras, todo o agro ali que eles fizeram ali para poder... Garantir alimentação, né? Garantir alimentação de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, assim, quando você fala em tecnologia, você vai nos portos, que a China tem, um dos maiores do mundo, tudo moderno, com tecnologia avançada de ponta. Quando você vai visitar uma empresa que fabrica robôs para a indústria automotiva, quando você vai visitar uma empresa que só fala de tecnologia, de inteligência artificial. Então, assim, é dessa forma que a gente tem que fazer isso. E o mais importante, investir em educação, foi o que eles fizeram. Você vê a criança no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Muita tecnologia nas escolas, fazendo o estudante evoluir cada vez mais. A China são 3.840 faculdades públicas. Não, 3.840 faculdades. 3.400 são públicas, e as públicas são melhores que as particulares. E todo mundo faz faculdade para a faculdade pública. E quando aquele adolescente, aquele jovem, passa para a faculdade pública, o governo ele vai investigar a sua vida, a vida dos pais. Se os pais tiverem condição, o pai vai pagar a faculdade pública um valor que o governo determina, porque ele ganha bem. Se ele vê que a família não tem muito recurso, o adolescente estuda de graça. Então a faculdade é pública, de qualidade. Se o filho do rico passar para uma faculdade pública,
Ó, você pode pagar 10 mil de faculdade, você pode pagar 5, você pode pagar 3 mil, você pode pagar 2. Você não vai pagar nada, porque você não tem condições, mas o teu filho vai estudar numa faculdade pública de qualidade. Então, sistema espetacular. Então assim, a gente vai vendo o porquê que aquele país cresceu e desenvolveu, né? Os maiores cientistas do mundo estão na China. Eles superaram os Estados Unidos e tudo. Eles falaram assim, se o Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos vai lá e corta o sinal de GPS nosso, de satélite, de tudo. A gente fica sem nada. A China não, eles já têm o satélite deles. Eles podem entrar em guerra, falar assim, não, se eles cortaram, eu vou dar o meu satélite para o país que eu quero, para o Brasil. Então, assim, eles se prepararam. Eu visitei uma empresa lá chamada Norinco. É uma das empresas maiores de armamento militar. Eles fazem drones, eles fazem míssil, eles fazem tanque de guerra, eles fazem aqueles drones kamikaze, eles fazem fuzil, eles fazem tudo que a guerra precisa, blindado. E nós entramos lá, não podia nem filmar a questão de segurança nacional. E eu falei assim, cara, com tanto armamento, com tanta tecnologia, com tanta coisa, e eles falam, nós somos um país pacífico, nós não queremos guerra, mas nós estamos preparados que quem der o primeiro tiro contra a China, nós vamos interceptar o tiro e vamos bombardear, porque nós temos condições hoje. Então, a nossa defesa é a gente ter um aparato militar muito forte, que isso é a nossa defesa. Então, assim, a gente vê como é que aquele país cresceu e desenvolveu dessa forma. E a relação do Brasil com a China é muito boa. O presidente Lula lá é idolatrado, o povo gosta do presidente Lula. E nós vemos vários investimentos no Nordeste do governo chinês, vários investimentos na Bahia, que eles estão fazendo uma ponte lá enorme, ligando uma cidade a outra. E nós estamos vendo vários investimentos no Rio de Janeiro também, em Minas, da questão também do minério. Eles estão investindo muita coisa. Então, é exemplo, né, para o país, né, como é que a gente tem que fazer. E eles investiram pesado em educação e por isso que eles estão nesse nível aí de ser uma das maiores potências do mundo. Agora, Alex, última pergunta, eleições 2026, estamos nos aproximando do pleito eleitoral. Como é que o vereador Alex Freitas vai se posicionar na disputa majoritária e também nos candidatos, aliás, nos pré-candidatos ainda, ao Legislativo Estadual e Federal? Eu tenho, assim, a minha posição muito definida. Eu não posso abrir mão do apoio ao deputado federal Gutenberg Reis, porque a gente vê o quanto ele trouxe de investimento para Caxias, de que forma ele conduz o mandato dele. Ele é um parceiro do governo, nós tivemos muitos avanços. Essa questão da segurança pública, o Gutenberg Reis conseguiu muito recurso de Brasília para a gente colocar em prática muita coisa, porque é caro, não é barato. Hoje, para você montar a Guarda Municipal Armada, foi um investimento muito forte. Só para tu ter ideia, hoje nós somos 562 guardas municipais armados, com mais 180 que a gente tinha. Nós temos um efetivo aí de 700 e poucos guardas municipais. Nós estamos hoje maior que o 15º Batalhão, que é do estado do Rio de Janeiro, aqui, o 15º Batalhão da nossa cidade. Então, assim, para você ver o tamanho do investimento que a nossa cidade fez. E nas áreas de saúde também, nós vemos um governo que é uma parceria que deu certo, né? Tanto que o prefeito Washington Reis foi reeleito no primeiro turno, e agora o Netinho foi eleito também no primeiro turno. Então, assim, nós temos um projeto para essa cidade crescer e desenvolver. Nós estamos botando em prática isso. E eu tenho a convicção e a certeza que o deputado federal Gutenberg Reis vai ser um dos mais votados, porque a população reconhece. A população sabe de quem trabalha e quem fica contando história. Então, a população ela tem esse feedback aí da gestão do Netinho, dos recursos investidos do Gutenberg Reis. Eu não abro mão de poder contribuir para que ele possa continuar em Brasília intercedendo pela nossa cidade.
E mesma coisa é o deputado Rosenberg Reis, que é o deputado estadual também, que a gente vê que ele é incansável, que ele não para, que ele é um cara muito trabalhador. A gente se identifica muito com as pessoas que realmente se trabalham, se esforçam para a coisa acontecer. Na verdade, eu estou no legislativo, mas eu sou fascinado pelo executivo. Pretende disputar, Alex, algum dia? Eu gosto de ver as coisas acontecer, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de executar. Então, assim, o outro dia o vereador chegou lá, eu estava lá no gabinete do prefeito e falou: cara, tu vem todo dia na prefeitura? Eu falei: venho todo dia na prefeitura. Venho porque eu gosto de cuidar das coisas também. Eu falo: prefeito, vamos organizar lá. Ó, tem 2 escolas lá precisando de reforma, nós precisamos resolver. Ó, eu preciso resolver a questão da canalização lá do Calombé. Ó, eu preciso resolver a questão da 5 de julho. Pô, já pagou a desapropriação daquela área lá, que a gente vai fazer lá uma escola bilíngue, vai fazer uma creche. Ó, nós vamos ter que botar um tarifa zero na rua Isidoro Lopes, que é uma rua de 3,5 km, que vai beneficiar muita gente. Então, assim, cara, eu sou um realizador, eu gosto dessas coisas. E eu não me canso, eu faço o que eu gosto. Eu trabalho 15, 16 horas por dia. Eu saio de casa às 7 horas da manhã, chego 9 horas da noite, 10 horas da noite. O pessoal até fala: cara, você tem que diminuir o ritmo. Não, isso aí é o meu combustível. Eu gosto muito de poder realizar, de poder ajudar, de fazer a coisa acontecer. Essa questão da inauguração da Clínica da Família agora sexta-feira, pô, é uma realização em tanta para aquela população. Você pegar um bairro ali da Figueira e botar os agentes comunitários de saúde de porta em porta, cuidando da saúde das pessoas, criando um resultado favorável, podendo contribuir em transformar a vida das pessoas. Pô, isso não tem preço, cara. A gente tem que saber, quando a gente assume um mandato aqui, de que lado nós vamos estar. Você chega aqui, você fala assim: meu lado é esse aqui. E você vai embora. Por isso que o meu mandato tem dado certo. Eu entrei nessa casa aqui com 3.010 votos, fui reeleito com 6.094. Eu dobrei minha votação. Por quê? A população entendeu de que essa forma que a gente conduz o nosso mandato, dessa forma que a gente trabalha, é a forma mais adequada que a população espera de um político. E eu sou assim, eu me cobro muito na relação assim: pô, o povo confiou em mim, eu tenho que dar um resultado. Eu tenho que mostrar o meu potencial, eu tenho que mostrar que realmente eu estou fazendo pela essa população. Então, assim, eu não me canso. Eu sou o super secretário, eu falo. Eu vou lá na prefeitura todo dia, falo com o prefeito todo dia. Se eu não encontrar ele lá, eu ligo para ele, falo com ele pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, porque eu falo assim: eu sou o super secretário do prefeito, sem estar nomeado, porque eu vou lá na obra, despacho com o secretário de obra, ele resolve. Eu vou na Secretaria de Educação, despacho, ela resolve. Eu vou lá na Secretaria de Esporte e Lazer, vou lá despachar com o secretário, ele resolve. Então, assim, eu sou um vereador com mandato e sou um super secretário, porque a gente vai em diversas secretarias do governo e a gente é bem atendido, porque a gente luta pela causa pública, né? E a gente tem credibilidade de poder interceder por esse povo. Isso é muito bom, a gente poder ter um parceiro como o prefeito Netinho, vem sendo um parceiro não só do mandato do Alex, mas do mandato de diversos vereadores aqui, que possa colocar em prática tudo aquilo que as comunidades sonham. Perfeito, Alex. Quero muito agradecer esse bate-papo que você nos proporcionou aqui no nosso programa Cortes RJ, nos receber aqui no seu gabinete de trabalho e abrir as câmeras para as suas considerações finais agora. As minhas considerações finais, eu quero poder agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso mandato. Nós gostamos muito do que a gente vem fazendo. Eu quero agradecer a toda a minha assessoria, toda a minha equipe de trabalho, a todo o meu grupo político. Agradecer também o prefeito Netinho Reis por essa parceria, que essa parceria tem dado muito resultado para a população de Duque de Caxias. E o nosso gabinete está sempre aberto. Nós temos o nosso gabinete ali no Pilar, nós temos o gabinete ali na Figueira, nós temos o nosso gabinete lá em Saracuruna, nós temos o nosso gabinete na Chácara Rio Petrópolis e nós agora vamos inaugurar o nosso gabinete lá no Capivari, porque são regiões onde a gente atua
E a população, ela não vem ao centro de Caxias para falar com o vereador. Dificilmente, né? Então o vereador tem que ter o gabinete nas comunidades atendendo, eu tenho esses gabinetes atendendo, a minha assessoria que fica e eu atendo, vou nessas regiões. É uma forma da gente estar mais próximo do eleitor. E o gabinete aqui, no centro aqui de Caxias, a gente atende os bairros aqui do centro de Caxias mais próximo da gente. Então a gente tem os dias estabelecidos de atendimento. E é uma forma da gente estar mais perto da nossa população, por isso que a gente tem um resultado favorável, por isso que nós dobramos a nossa votação, fomos reeleitos com o dobro do voto, porque a gente estabelece um diálogo direto com a população, um canal direto das pessoas poderem reivindicar as questões das suas regiões. Muito feliz, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando a população e fazendo o que eu gosto, a gente poder realizar esse grande sonho que é ser vereador dessa cidade. Então, assim, muito realizado, muito feliz com o que a gente faz, do que a gente tem feito aí. Só agradecimento. Obrigado mais uma vez, Alex. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam até agora aqui no Cortes RJ da TV Max, pedindo, é claro, para que você se inscreva em nosso canal no YouTube, Cortes RJ Oficial, e também nos acompanhe diariamente pelo Instagram, que também está bem aqui na tela. Um grande abraço, excelente final de semana e até segunda-feira.